Bem, pessoal, vamos então iniciar nosso momento ciclo de hoje. A orientação que eu tive da coordenação foi para que não permitissem com que outras pessoas que não estivessem usando o domínio do Instituto entrassem na sala de aula. Então, vocês vão ter que usar o cadastro de e-mail de vocês, lá do que é acadêmico, para poderem assistir às nossas aulas online, tá bom? Então, foi algo que veio da direção, né? Eu sempre liberava, nunca deixei indisponível para que todos aqueles que quisessem estar presentes nesse momento ciclo assistissem a aula. Mas, como foi orientações da direção, realmente hoje eu tenho que negar todos os acessos não autorizados, ou seja, os acessos que estão fora do domínio do Instituto Federal, tá bom? Então, eu peço a compreensão de vocês. Embora as aulas vão estar disponíveis lá no YouTube para que vocês possam estar assistindo em um momento posterior, né? Mas como foi um direcionamento, uma orientação da direção, então eu tenho que seguir essas diretrizes. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem no andar da disciplina, né, no andar da aula, vocês entrem em contato, tá bom? Num próprio momento ciclo e também posterior, utilizando o WhatsApp, utilizando o e-mail. Então, à medida que eu puder estar respondendo e sanando essas dúvidas, eu vou estar realizando isso. Bem, vamos... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui no chat de dúvida. Aparentemente não. Então, olha só, pessoal, nós vamos entrar num assunto interessante, né, que diz respeito ao marketing. Então, o marketing, ele é uma das ciências de suma importância, porque ela é que empreita ou estreita o relacionamento entre o cliente e o que o mercado pode estar ofertando. Ou seja, o mercado ele vai ofertar um produto ou um serviço que visa atender a necessidade que o cliente tem. Então, essa palavra ela deriva do termo em inglês chamado marketing, significa mercado. Então, marketing significa você criando condições para que esse mercado exista. E para existir um mercado, que nada mais é do que uma troca de mercadorias e serviços entre o cliente e o fornecedor, então, para existir, eu preciso de ter esse laço, de ter essa condição para que exija esse mercado. Então, marketing, ele vem com o intuito de fornecer essas condições para que haja essa troca de mercadorias e serviços entre as pessoas e o fornecedor em si. Ela, portanto, é uma expressão usada voltada para o mercado. Então, a empresa que pratica marketing, ela tem o mercado como a razão e o foco de suas ações, preeminentemente da sua própria existência. Mas para que possamos entender o que é marketing, é importante darmos um passo atrás, verificarmos de onde surgiu esse conceito, o porquê surgiu esse conceito, para que possamos conceituar dentro da linha de tempo a sua existência, a sua origem, a sua predominância. Bem, o conceito moderno de marketing surge na década de 50, quando o avanço da industrialização mundial acirrou a competição entre as empresas. Ou seja, nós estamos saindo do mundo pós-guerra, um mundo bem destruído, mas que graças às inovações tecnológicas e uma demanda surpreendente, porque quando você destrói algo, você precisa reconstruir. Então, imaginarmos aí, término da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda destruída. Então, realmente, houve uma necessidade de um incremento da produção para suprir as necessidades que aqueles clientes estavam tendo. Necessidades para reconstruir nações, novos modelos, novos contextos políticos e também mercadológicos. Então, essa disputa para com que as empresas pudessem sanar essas necessidades trouxe grande desafio para inserir esses produtos e atender e conhecer essas necessidades do mercado. Então, nesse contexto, não bastava simplesmente desenvolver e produzir um bem ou serviço com a qualidade e preço competitivo,
Era preciso gerar a necessidade de consumo entre as pessoas que dispunham, né, graças aos recursos financeiros, o poder de escolha. É como o criador da Apple, um grande idealizador que já não encontra-se entre nós, o Steve Jobs, ele mencionava. E muitas das vezes o cliente ele não tem como avaliar um produto porque ele não enxerga aquela necessidade. Então, o marketing, ele tem que adivinhar o que é inovação, o que os recursos tecnológicos podem estar sendo aderidos a uma necessidade de consumo. Vamos pegar o exemplo do celular, né, do telefone. Então, as pessoas tinham uma necessidade de se comunicarem de forma remota e de se encontrarem, serem encontradas também. Então, o celular é interessante porque, independente do local onde você estiver, a pessoa liga e você pode atender. Eu não preciso mais de ter aqueles bips ou recados para que, no momento que o interlocutor encontra aquele bip ou aquele recado, possa entrar em contato com o emissor da ligação. Então, essa necessidade foi atendida com o desenvolvimento do celular. Mas incorporar características a esse celular, características que na época nós nem sonhávamos que pudessem existir. Então, aí já vem uma caracterização do marketing, que é pegar a inovação, pegar os recursos novos e tecnológicos que se dispõem à mesa e incorporá-los a produtos e serviços que possam ser comercializados entre as pessoas. Então, hoje, por exemplo, o celular, ele vem praticamente sendo o companheiro das pessoas. O celular, então, você utiliza ele para praticamente te orientar em várias questões, e se comunicar, ou seja, ele se transformou numa multitarefa, em multisserviço. Então, com o celular, você consegue localizar produtos e serviços, você consegue realizar compras, você consegue avaliar o seu desempenho na academia, numa corrida, você consegue se localizar, ele serve como uma bússola, né, um substituto de uma bússola. Você consegue avaliar a temperatura do ambiente. Então, assim, utilizar o próprio GPS, que são tecnologias embutidas no celular, que permite você ir para qualquer lugar que você queira, analisar consumo. Então, assim, várias funcionalidades foram incorporadas ao celular, que antes era simplesmente um mecanismo de comunicação. Então, grande parte dessas tecnologias elas surgiram não com uma necessidade do cliente, mas uma potencial necessidade, porque eu não fui a campo, eu não fui investigar com o cliente que ele queria um GPS no celular, porque muitas das vezes ele nem sabia da existência de um GPS. Então, o marketing, ele cria mercado, né? O marketing, ele utiliza os recursos tecnológicos desenvolvidos e incorpora nos produtos, nos serviços, para oferecer a um público-alvo. Então, é interessantíssimo essa ciência. Então, essa visão moderna que o marketing traz, ela vai além do fluxo de informações e de decisões que o cliente possui. Né? O que é isso? Eu, como cliente, talvez eu não saberia definir o que o GPS poderia trazer de benfeitoria para mim se fosse incorporado ao meu celular. O WhatsApp, por exemplo, que benfeitoria que ele poderia estar atrelando a mim. Então, eu não sabia disso. Né? Bastou-se alguém inventar e desenvolver aquele produto, aquela tecnologia, e mostrar para mim, olha, eu tenho isso aqui, isso vai mudar a sua forma de viver, de trabalhar, de se comunicar. Então, olha só, o marketing ele tem esse papel de não apenas de captar o que o cliente quer, mas inserir para o cliente uma necessidade que até então era desconhecida para ele. Então, essa caracterização de superar as expectativas do cliente, porque se essa não for satisfeita, ou se a minha organização não a fizer, os concorrentes o farão. E nesse intuito, nesse sentido, eu estaria perdendo o mercado, a minha organização estaria perdendo o mercado. Então, nessa perspectiva, o marketing ele se especializou em várias áreas, e cada área dessa ela vem apresentando respostas de acordo com as necessidades que surgem, ou de acordo com as tecnologias que surgem, que serão empregadas na população para que essas possam usufruir daquela benfeitoria.
Então, quando eu pergunto, pegar um exemplo aqui, por exemplo, da área de fast food. Quando eu pergunto para a pessoa, você gosta de um Burger King, você gosta do McDonald's, ou você gosta de um hambúrguer artesanal e tudo, então a pessoa acaba tendenciando a adquirir, né, mais o McDonald's, o Burger King, por exemplo, do que um hambúrguer artesanal. Não porque gosta mais do Burger King ou do McDonald's, mas porque tem um marketing tão envolvido ali que a pessoa acaba se tornando presa naquilo. Ela vai dentro do efeito manada. E se você perguntar, você gosta mais do artesanal, ou do hambúrguer X, ou do McDonald's, em termos de sabor, a pessoa vai preferir os outros, mas ela acaba comprando o McDonald's, porque há um marketing envolvido, né? Há uma criação de um contexto sociocultural de necessidade que acaba sendo embutida dentro do cliente sem muitas das vezes ele perceber aquilo. Então, o marketing ele tem essa característica muito forte de impregnar nas pessoas necessidades que muitas das vezes elas não necessitam, né, fisiologicamente falando, mas psicologicamente falando, elas acabam tendo que atender aquela necessidade imposta pelo marketing. Bem, o marketing, como ele envolve mercados, né, de eu criar um mercado para um produto específico, então eu tenho uma caracterização, uma definição conceitual dos 4 P's do marketing, que é um conceito para desenvolver estratégias de vendas que vão atender corretamente as demandas de mercado, promovendo a sua fidelização desses clientes, né, e recorrência dessas receitas. Então, o cliente ele vai adquirir aquele produto e essa aquisição ela vai ser recorrente, porque é uma receita. O que é uma receita? São passos a serem seguidas para realizar e construir algo. Então, as receitas de marketing, elas são desenvolvidas nos 4 P's, que é produto, preço, praça e promoção. Produto já são as características do serviço, né, ou material que você vai estar comercializando. É o item que você vai estar comercializando, né, que você vai estar ofertando à sua clientela. Então, o produto ele precisa de ter várias características que são abordadas dentro do marketing para que ele consiga ter uma vazão e uma aceitação dentro de um público-alvo a ser definido. Então, nós temos o produto, depois nós temos o preço. Então, preço eu tenho que definir estratégias para as quais eu preciso definir um preço para que esse produto ele seja comercializado em determinadas sociedades, determinados clientes que compõem a sociedade. Vamos, por exemplo, alocar um determinado veículo. Muitas das vezes, um veículo popular, eu tento ganhar o mínimo possível em relação à minha margem de lucro, é muito pequena. Porque o popular, geralmente, ele tem uma maior penetração no mercado, ele se vende mais. Então, o preço dele tende a ser mais achatado, mais baixo. Então, eu tento reduzir vários itens, várias caracterizações de um veículo para que o preço fique a um valor acessível ao mercado, para que a maioria daquela população possa estar consumindo. Agora, se eu pego, por exemplo, uma Ferrari, né, um Rolls-Royce, uma Land Rover, veículos que já têm um grande valor agregado. Então, os materiais utilizados, os requintes empregados nesse veículo, eles acabam sendo menores em relação ao preço final. Por exemplo, o carro popular, suponhamos que o custo de produção dele, o custo logístico, tudo empregado, vamos supor que ele avance 90% do preço final do produto. Então, eu tenho só 10% de margem de ganho. Já uma Ferrari, por exemplo, se você pegar o custo operacional, o custo de produção, envolve 40% a produção daquele produto. Ou seja, 60% é meu lucro. Então, é um produto que ele é mais requintado, ele é mais trabalhado, mas o custo de produção dele em relação ao preço final é bem mais baixo do que um produto popular. Então, o produto popular ele sempre tem uma margem pequena de retorno, exatamente porque a empresa ela ganha-se na produção desse item através do mercado de escala. Vamos pegar a China, por exemplo, né? Você tem produtos aí que duram uma semana. Você compra
um produto eletrônico chinês, você sabe que a durabilidade dele é mínima. Vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, ele dá problema. E quando ele der problema, você não consegue mais trocar. Você tem que jogar fora o produto. Ou seja, você tem que reciclar aquele produto. No Brasil, como nós não temos essas indústrias de reciclagem de produtos tecnológicos, nós sofremos muito, porque você compra um produto e esse produto depois não tem manutenção. Você tem que descartá-lo, jogar no lixão. Na China, não. Na China, esse produto ele vai para o processo de reciclagem e é produzido um outro produto, né, dentro do ciclo de produção. Aqui não tem como, porque as indústrias chinesas não estão aqui. Aqui nós simplesmente compramos esses produtos que vêm da China. Agora, quando você compra um produto alemão, né, um produto bem mais caro, 2, 3 vezes mais caro, que até hoje tem essa categorização, produto hobby e produto profissional. O produto profissional, geralmente, ele tem uma característica mais robusta, às vezes ele é produzido aqui, nos Estados Unidos, na Alemanha, são produtos que têm uma característica mais avançada em relação ao quesito de durabilidade. Aí você paga mais caro, mas são produtos que têm manutenção. Bem, o outro item dentro desse segmento dos 4 P's é o da praça. Então, a praça é o mercado. Então, você precisa, ao definir um produto ou serviço que você vai comercializar, você tem que ter o produto, as características do produto, o que você vai produzir, como produzir, os insumos necessários. Então, tudo isso vai estar dentro da caixinha produto. A caixinha preço, nós já vimos, será definido pelas condições de mercado, preço que você vai definir. E um influencia o outro. Se eu quero um preço muito baixo, então eu vou ter que diminuir um pouco a qualidade do meu produto, abordando atingir uma classe maior de pessoas, ganhando em cima de escala. Ou seja, eu ganho porque eu vendo muito, né? Temos a praça, que eu já vou definir os mecanismos que vão ser necessários para eu definir o escoamento, definir como que eu vou atingir o meu público, para que ele possa adquirir o meu produto e se sentir satisfeito. E temos uma outra área também, que é a área de promoção. Então, a área de promoção é onde eu vou fazer a divulgação, aonde eu vou mostrar os benefícios que aquele meu produto tem em relação aos concorrentes, para que o cliente possa, através da promoção, chegar até o meu produto, definir o porquê dele ter escolhido aquele produto a ser consumido. Bem, alguma dúvida até então? Acho que não, professor, tá tranquilo. Então, vamos lá. Bem, então, produto, né, dentro dessas variáveis analisadas, nós temos que definir aí o que vamos estar ofertando. Então, pode também ser conceituado como serviço, porque dentro dessa troca mercadológica você tem um produto ou um serviço a ser comercializado. Então, algumas características nós temos que definir aí. A variedade do produto, cores, tamanhos, qualidade, design, marca, embalagens, características, garantias, sistema de trocas, serviços de apoio, a praticidade de uso, manuseio, entrega. Então, dá para se entender aí que tem várias características que devem ser analisadas quando se você quer desenvolver um produto. Então, não é algo tão simples. Desenvolver um produto exige trabalho, exige pesquisa, exige adequações e uma perspicácia para identificação do que aquele produto vem trazer ao mercado. O que o mercado vai comprar aquele produto? Por que as pessoas vão adquirir aquele produto? Então, quando você vai montar um negócio, por exemplo, seja em Morrinho, seja em qualquer outra cidade, ou seja online também, você tem que definir o seu nicho, né? Definir o que você vai produzir, como você vai produzir, e as características que esse produto ou serviço a serem ofertados vão estar além do que os concorrentes, o que as pessoas já produzem. Então, dificilmente você não vai ter concorrente. Mesmo se você não tiver esse concorrente, se o seu mercado tiver um sucesso, o seu produto tiver um sucesso, lógico, logo você terá concorrentes, pessoas que vão tentar copiar. Então, por isso que é interessante você oferecer um produto
difícil de ser copiado. Eu lembro uma história, né, de um rapaz que desenvolveu um mecanismo de produzir um preço bem em conta um lanche, em uma região que tinha muitos operários, na região ali do Carajás, onde se situa a Vale, e na década de 80, 90, teve uma grande explosão, somente porque não existiam muitas coisas mecanizadas, então a força braçal humana ali era bem empregada. Então o rapaz montou uma lanchonete, enquanto todo mundo vendia um pão, por exemplo, com manteiga e um café por R$ 1, né, porque não tinha real, mas só suponhamos aí para a gente trazer essa história para o nosso momento. Então, enquanto todos vendiam por R$ 1, ele vendia por 30 centavos. Então, ele reduziu o custo operacional e ganhar em escala, todo mundo acabou comprando dele. E os demais quebraram, porque os demais não queriam vender dentro daquele preço ou ter a margem de lucro muito reduzida. Então, praticamente, ele dominou o mercado. Muitas das vezes, a pessoa utiliza uma prática de preço para conseguir chamar a atenção, a promoção. Então, assim, sempre pensem, ao montar um negócio, o diferencial que você vai ter, seja no preço, seja na qualidade, que serão imbatíveis. Então, por exemplo, se chega um concorrente, você tem que se adaptar, diminuir preço, diminuir margem, fazer um monte de adequações. Então, antes do concorrente chegar, já faça isso, porque você acaba impedindo que novos entrantes penetrem naquele mercado ao qual você está dominando. Então, essa é a ideia, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, da Apple nas mãos do Steve Jobs. Não tinha concorrente, porque todo ano várias inovações eram agregadas ao produto. Não era apenas um número a mais, versão 9, versão 10, versão 11, não. Vinha um aglomerado de inovações que acabava sendo incorporados àquele produto, que até quando os concorrentes pudessem copiar e desenvolver, e o produto já tinha alcançado um mercado satisfatório. Então, quando os concorrentes se adaptavam, já lançavam um produto com novas inovações. Né? Esse é um exemplo clássico de você não temer a sua concorrência, porque você sempre vai estar inovando, você sempre vai estar desenvolvendo um produto ou realizando um serviço que não será copiável. Porque essas características que você está impregnando no seu produto, nessas caracterizações, vão ser difíceis de copiar. E quando forem copiadas, você já se precavém. Então, é o lema do escoteiro, sempre alerta. Bem, o outro item aqui dentro do 4P é o preço. Então, nós temos que efetuar o catálogo para identificar os preços. O catálogo nada mais é, né, do que um cardápio. Por exemplo, quando você vai no sanduicheira, então ali tem um preço dos produtos, descontos concedidos. Por que você faz o desconto? Por que, por exemplo, quando você faz o desconto, aumenta a venda? Será que é possível você vender aquele produto sempre com desconto? Ou seja, tornar algo prático ali, você sempre vender ele no mínimo possível? Então, é algo a se pensar. Você vai ganhar, talvez, pouco, mas vai ganhar escala e vai afugentar os concorrentes. Então, por isso que você tem que ser uma pessoa chata em relação a essa questão do preço. É tentar olhar o seu fluxo de processo para produzir cada vez mais com menos recursos. Então, a ociosidade tem que ser muito bem combatida, porque a ociosidade representa prejuízo. Então, quanto menos ocioso é o seu negócio, mais lucro você vai ter. Então, se você diminuir a ociosidade, você consegue diminuir seus preços também. Então, isso vai, muitas das vezes, afugentar os concorrentes. Bem, dentro do preço também, você tem que definir prazos, meios de pagamento, critérios na concessão de crédito. Muitas vezes, a pessoa não tem um recurso para a aquisição daquele produto, mas, graças a um sistema de crédito, ele consegue adquirir aquele produto naquele instante e pagar em momentos futuros. Muitas pessoas, elas abrem negócio e têm dinheiro algum. Então, o cara tem uma ideia mirabolante, muitas das vezes conseguem créditos. Os bancos, eles não analisam o negócio em si, eles analisam garantias. O banco ele é diferente. Mas há os investidores anjos, que são pessoas que estão dispostas a correr o risco e ver o potencial do negócio alavancar.
Então, o banco é interessante geralmente para você ampliar o negócio, para você criar um negócio com garantias, ou seja, você tem que ter um imóvel. O produtor rural, por exemplo, ele dá muitas das vezes a terra em garantia, né? Porque o banco ele não olha a questão da potencialidade do negócio, mas ele olha se você vai ter condições de pagar. O banco ele trabalha com isso, perca zero, então ele não olha a potencialidade do negócio. Já o anjo investidor não. O anjo investidor ele já olha a potencialidade que aquele negócio pode se surgir. Então, por exemplo, quando você tem uma ideia, escreve como que vai funcionar e vai atrás do investidor, então o investidor ele vai analisar a potencialidade que aquele negócio vai ter de crescer. Então, se ele acreditar, se você convencer, ele vai te dar o dinheiro. Obviamente, tendo um percentual da sua empresa. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Bono. O Bono é o vocalista da banda irlandesa U2. Então, ele foi um dos maiores investidores do Facebook. Então, quando o Facebook surgiu e que precisavam de aumentar, porque ele estava crescendo de uma forma exponencial, então eles necessitavam de recursos e dinheiro para montar a estrutura computacional para conseguir absorver, né, aquela quantidade de usuários que estavam chegando. Então, essa quantidade de usuários, eles iam querer rapidez, velocidade, e para isso eu preciso de ter recursos computacionais. Então, o Facebook, né, o dono do Facebook, ele foi atrás de investidores. E um dos investidores, por incrível que pareça, foi o Bono Vox, da banda irlandesa U2. Ele investiu naquela época 36 milhões de dólares. Um valor até interessante para a época. Mas, hoje, para vocês terem uma ideia, ele é o músico mais rico do mundo. Não por causa dos shows, das músicas, mas exatamente porque ele investiu esses 36 milhões de dólares que se tornaram 4 bilhões de dólares. Então, dá para vocês terem uma ideia aí do potencial que é de investir nesses negócios em ideias que podem se concretizar e crescerem de forma exponencial. Um banco nunca emprestaria um dinheiro desse para um negócio sem garantias como o Facebook. Então, aí você precisa realmente de ter esse investimento anjo para alavancar aí a sua ideia e tornar ela tangível. Bem, dúvidas até então, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma mensagem aqui. Acho que tá tranquilo, professor. Beleza. Gostei do comentário aí, pão com manteiga e cafezinho. Mas vocês pegaram o espírito da coisa. Então, muitas das vezes, ocorre uma promoção, né, e você vai lá no mercado, no local, vai atrás dessa promoção e leva aí vários produtos. Mas muitas das vezes o supermercado ele faz uma promoção, ou seja, ele coloca um produto abaixo do valor de mercado, ou seja, abaixo do valor do que ele mesmo comprou aquele produto, para chamar a atenção da clientela e ganhar com outros produtos. Mas é um marketing interessante. Só que muitas das vezes ele compensa a defasagem daquele valor em um outro produto. Por exemplo, eu tenho um produto que custa R$10. Geralmente, o supermercado ele coloca 35% em cima do valor que ele compra. Então, se ele para mim custa 10, eu vou vender ele por R$13,50. Aí o cara, às vezes, faz uma promoção e vende ele por 10, ou vende até 9. Aí, realmente, é queima de estoque. E aí a pessoa vai comprar esse produto e leva outros produtos agregados. Então, nisso, esses R$3,50 que ele tirou, ele acaba incorporando em outro produto. Então, muitas das vezes, isso não traz uma satisfação imediata, né? Porque você, oxa, eu comprei isso, mas aí depois eu descubro que tem um outro produto muito mais caro. Então, muitas das vezes, uma estratégia interessante que os atacareiros estão fazendo é realmente trabalhar com um lucro, ao invés de ser 35%, coloca 10% em cima do produto, melhora a questão logística, melhora a questão das percas. Aí vem a inteligência artificial para ajudar nisso aí, né, exatamente de criar um sistema para analisar o meu inventário, analisar o meu histórico, né, como é que está a minha dispensa, o meu almoxerifado,
para identificar produtos perto de vencer, produtos que estão caindo as vendas. Então, olha só, a inteligência artificial ela já vem exatamente para fazer o que um analista de almoxerifado fazia. Então, vem para substituir, vem para ajudar. Então, o sistema ele consegue enxugar custos. E aí, com isso, eu consigo diminuir. Ao invés de colocar 35% em cima, eu ponho 10%. E aí, eu triplico, quadruplico a quantidade de vendas. Aí eu tenho um lucro, às vezes, até maior do que eu tinha até então. Então, isso são características bem interessantes de se empregar dentro de uma organização. Bem, outra característica aí é a praça. Então, a praça, eu preciso identificar quem é meu público-alvo. Então, nessa questão, eu preciso identificar também meus canais, físicos e online, para o atendimento, a área de alcance do meu negócio. Por exemplo, vamos pegar o caso aí do Subway, né? Eu gosto muito de falar de empresas de alimentos, porque é o segmento a qual vocês pertencem, que vocês estão estudando. Mas vamos pegar, por exemplo, o Subway. Aí tem uma só. Então, querendo ou não, todo mundo que quiser comer um sanduíche da marca Subway, com as características do Subway, vai na loja do Subway. Agora, se você pega uma cidade igual Goiânia, por exemplo, deve ter uns 30 Subways. Cada esquina tem um Subway, cada posto de gasolina um Subway. Então, eu preciso de identificar o estreitamento físico daquela loja. Imagina eu colocar um Subway do lado do outro. Isso não tem como acontecer. Mas eu tenho que definir os limites. Qual o contexto daquela área que aquela loja vai estar fornecendo. Opa, esse bairro aqui pode ser por bairro, mas eu já vi, por exemplo, um bairro ter mais de um Subway. Então, não é bairro. Então, pode ser o movimento das pessoas. Então, eu tenho que criar condições para me avaliar quais são as variáveis que eu vou estar levando em consideração para fisicamente colocar pontos estratégicos de lojas. Então, isso tem que fazer parte do plano da praça, do marketing, a localização dos meus estoques, onde que eu vou guardar aqueles itens. Por exemplo, às vezes você vai adquirir um produto aqui na Novo Mundo, o depósito dele não fica na loja Novo Mundo, justamente porque o custo do metro quadrado ali é muito alto. Então, eu coloco o meu depósito dos meus itens, por exemplo, em Aparecida de Goiânia, ou num bairro cujo metro quadrado seja mais barato, o metro quadrado imobiliário. Então, essas caracterizações de praças são definidas nesse planejamento estratégico. Distribuição, transporte das mercadorias, diferenciação dos concorrentes locais. Esses dois itens de distribuição e transporte de mercadorias e diferenciação dos concorrentes locais. Um exemplo claro disso é o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele dependia muito dos Correios. Então, o que ele fez? Ele criou mecanismos logísticos que acabam limitando a utilização dos Correios. Então, muitas das vezes, você compra um produto no Mercado Livre, aqui em Goiânia, quem entrega não é mais os Correios, são pessoas físicas, né, que ele fez parcerias com estruturas logísticas que contratam essas pessoas físicas e essas trabalham como Uber de entregas. Então, a pessoa, ela tem um seguro, obviamente, toda carga tem que ter um seguro, tem que ter um contrato vigente com a transportadora, e aí o Mercado Livre ele conseguiu reduzir drasticamente o custo do frete. Ou seja, ele utiliza instrumentos próprios, ele tem aviões de carga que saem pegando essas mercadorias nas capitais. Então, muitas das vezes ele usa os Correios simplesmente como parte desse complexo logístico. Por exemplo, ele usa os Correios para entregar o produto no centro de distribuição deles, que ele acha mais em conta. Aí, centro de distribuição, ali ele pega, leva toda essa mercadoria para o avião, e esse avião vai pausando nas capitais e distribuindo para esses agentes logísticos. Então, o Mercado Livre é um exemplo claro disso. Hoje, ele é o principal concorrente dos Correios, né? Ou seja, ele diminuiu muito a demanda dos Correios porque o próprio Mercado Livre está criando uma logística, assim como a Amazon fez nos Estados Unidos. A Amazon se tornou, Jeff Bezos, a maior empresa do mundo em termos de comércio, graças à logística dele. Então, ele dependia muito dos Correios dos Estados Unidos, que é a UPSS. Então, o que ele fez? Ele criou o próprio sistema logístico. Lógico,
Ele começou pelas grandes capitais, pelos locais a qual tinha uma maior demanda de produtos. É igual ao Brasil, né? Então, começou a se desenvolver essa logística em São Paulo. E de São Paulo vai para outras regiões maiores, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que são as maiores cidades, até chegar em regiões mais logísticas. Então, eu vou incrementando o meu poderio logístico, que é o que o Mercado Livre fez. Então, o Mercado Livre hoje, ele não depende tanto mais dos Correios, porque ele criou a sua própria logística, como um mecanismo de diminuir e baratear os custos de entrega. Outras empresas que também fizeram isso são as grandes marcas. Elas pensaram, poxa, como nós já temos a logística de entrega de produtos, então nós vamos vender aí um portal único, vamos pegar o caso da Americanas. Quando eu compro um produto na Americanas, geralmente eu coloco para pegar na loja. Então eu compro o produto pelo site e a entrega é feita na loja. Olha só que interessante, eu não recebo mais o produto na minha casa, mas com isso eu tenho uma diminuição no custo do frete. E isso antigamente não acontecia. Eu comprava um produto na Americanas, eles pagavam os Correios para entregar. Olha só o custo que eles tinham em relação aos Correios, hoje não. Eu compro produtos na Americanas e eles falam, olha, chegou na loja tal, porque eu defino a loja mais próxima da minha residência. Então, eu vou lá naquela loja e retiro o meu produto lá. Olha só, ela utilizando os próprios canais logísticos que ela já possui. Então, essa é a tendência das grandes marcas, grandes empresas, acabaram se desprendendo dos Correios. Então, os Correios, eles tiveram um momento do apogeu, mas o custo logístico deles se tornou muito caro. Então, as empresas passaram a desenvolver a sua própria logística. Então, isso diz respeito à praça. Porque no universo online, a distância entre um concorrente e o outro é simplesmente um clique. Independente do local aonde eu estiver, eu posso adquirir o produto. Então, fisicamente, eu posso estar em qualquer território, em qualquer cidade dentro do nosso país, e muitas das vezes até fora, que já tem mecanismos logísticos aí que eu consigo fazer entregas para o exterior. Promoção. Bem, aí a promoção já nada mais é do que divulgar, né, o meu produto. Então, tem várias formas de promoção, tem redes sociais, tem o boca a boca, tem preço, tem utilizar os canais ali, os influencers, né, os influenciadores aí do YouTube, que muitas das vezes eles apresentam marcas e isso acaba fazendo com que você compre aquelas marcas. Então, eles acabam ganhando dinheiro por causa disso, porque eles desenvolvem o marketing da promoção que muitas das vezes você nem sabe. Ah, vou comprar tal produto porque o YouTube e tal divulgou que é bom. Então, por isso que eles são chamados de influenciadores. Então, quanto mais vídeos são visualizados, mais potenciais propagandas são embutidas ali, e isso acaba trazendo uma clientela. Então, vale a pena investir no marketing, né? Ou seja, nos próprios YouTubers, porque eles acabam trazendo clientela para aqueles produtos. Então, na promoção, aí são definidas a identidade visual do produto, categorias, produção, né, conteúdo online, assessoria de imprensa. Lógico, a assessoria de imprensa é interessante, porque ela vai verificar o que você vai escrever como divulgação na promoção. Imagina você fazer uma propaganda que muitas das vezes pode ter um tom racista. Então, a assessoria de imprensa hoje, ela evita com que nós falamos besteiras, né? Ou até escrevemos algo que não condiz com o que o mercado vai querer. Então, por exemplo, uma assessoria de imprensa, ela evita isso, porque estuda mecanismos legais, né? Estuda a melhor forma de você apresentar uma ideia, uma palavra, uma fala. Então, até nisso, pessoal, o marketing ele tem que estar incluso dentro desse contexto. Atração de clientes em segmentação. Segmentação é você dividir, né? Cada cliente ele vai ter alguma característica que acaba levando ele a adquirir um produto. Então, vários clientes que aderem a essas características é um segmento. Então, eu tenho, por exemplo, segmento político. A política ela é um mercado. Então, quando um candidato ele é apresentado e faz com que aquele público eleitor vote nele, então estou segmentando, assim como o futebol também. Então, tem algumas características
E aquele time de futebol acaba sendo relevante para que você o eleja como seu favorito e passe a torcer para ele. Assim também como político. Então, você vê que existem vários tipos de produtos, né? E essa questão da promoção é crucial, porque ela é que vai fazer com que o seu produto chegue àquele segmento definido. Bem, o marketing, ele, através dessa complexidade dos 4 P's, né, que são definições que nós temos que ter, o produto, a praça, o preço e a promoção, eles são entrelaçados, por isso que chama mix do marketing. É um mix porque eu tenho essa variedade e elas são divergentes, mas convergentes. Divergentes porque cada uma tem uma especialidade, mas convergentes porque elas se unem para realizar, para fazer o acontecer, que é você criar um mercado para o seu produto ou serviço que você está negociando. E dentro desse contexto do marketing formado pelos 4 P's, nós temos também algumas divisões. Então, essas divisões já são estratégias que eu vou utilizar dentro daqueles 4 P's. Por exemplo, marketing de relacionamento. Ele é uma estratégia que visa construir uma relação duradoura com o cliente. Já conquistei o cliente, como que eu vou fazer para manter aquela fidelidade do cliente? Aí, muitas das vezes, eu pesquiso, eu faço uma pesquisa para o cliente, saber o que ele achou importante ao adquirir aquele meu produto, o que ele achou relevante, não relevante, é olhar as publicações, os posts que as pessoas colocam nas redes sociais, de experiência do consumidor. Então, isso eu tenho que identificar, cada cliente, o que ele achou mais relevante. Ah, é o preço? Opa! Então, esse tipo de cliente aqui, eu tenho que dar cuidado nele em relação ao preço, que para ele é o mais interessante. Ah, o outro lá é o sabor, então eu tenho que manter aquelas características. Ou seja, oferecer também promoções, descontos, né? ou seja, diferenciações para que aquele cliente meu possa estar sempre indo no meu mercado, adquirindo o meu produto, adquirindo o meu serviço. Temos o marketing de fidelização ou de retenção, né, que é uma estratégia para fidelizar ou reter o cliente por meio de ações integradas, sistemáticas e contínuas de comunicação, promoção, gerando frequência e repetição da compra por parte dos clientes e recompensando-os por isso. Então, isso é que eu mencionei, você oferecer condições para que ele possa retornar à sua loja. Aí temos aqueles carimbinhos de fidelidade, né? Você vai lá, carimba, então quando você volta de novo, carimba novamente, e aí, muitas das vezes, você perde aquele papelzinho. Então, quem sabe, o interessante é marcar isso de uma forma digital. Você adquire o produto, o sistema já pega e já cria, né, aquela condição de carimbo digital. Então, quando você vai, o cara já falou, opa, é a terceira vez que você veio aqui, então, você já tem 3 pontos, quando tiver 10 pontos, você tem direito a consumir um sanduíche ou algo de graça, ou levar um produto, ou levar um prêmio, alguma coisa assim, né? Marketing de transação, aí já é a realização de uma venda com transação única, sem perspectiva de continuidade, ou seja, é o identificar como que o consumidor, né, ele adquire aquele produto. Então, é analisar o caminho de compra, o que levou você a adquirir aquele produto. Então, por exemplo, o Google Analytics, né? Então, se você usa o Google Chrome, ele tem uma ferramenta que identifica os sites que você navegou até chegar naquele produto, seja um site de busca ou não. Então, isso eu acabo identificando situações que melhoram o comportamento de compra, de facilitar a sua compra. Por exemplo, antigamente uma coisa que chateava muito era a pessoa fazer o cadastro, preencher todos os dados, ficava ali no site 20 minutos preenchendo, cadastrando e-mail, cadastrando um monte de coisas para depois comprar o produto. Muitas das vezes hoje nem basta isso. Você vai lá, põe um e-mail seu, põe seu nome, já vai para a seção de compra. Depois que você compra o produto, é que ele cria uma senha, então informações mínimas. Então isso já ajuda a questão de venda, né? Facilita o processo.
E o marketing pessoal, né? A aplicação do composto de marketing para gerar interesse, atenção e preferência em relação a determinada pessoa. Então, marketing pessoal já vem em questão do profissionalismo. É você criar características suas que permitem você ter uma grande empregabilidade. Aí, muitas das vezes, a pessoa fala, poxa, fulano é um péssimo gerente, é um péssimo isso e aquilo, mas ele está na gerência. Por que ele está na gerência? Porque ele teve um marketing pessoal. Muitas das vezes, vai em contrapartida ao que você pensa sobre ele. Mas ele teve um marketing, ele soube identificar os objetivos que ele queria atingir, onde que ele queria chegar naquela empresa, e utilizou desse marketing para alavancar, para conseguir aquele cargo tão almejado entre os demais. Então, você viu que o marketing ele tem várias facetas, né? Várias caracterizações e vários estudos também. Então, a ciência do marketing é muito vasta. Ela é formada pela psicologia, pela economia, pela matemática, pela computação, pela psicologia. Então, assim, são várias áreas, pela antropologia, que estuda o histórico das pessoas, o comportamento. Então, assim, várias ciências, elas convergem no estudo do marketing, porque o marketing, ela usa essas ciências para construir seus pressupostos, para construir suas bases que vão dar sustância às atividades. Então, quando você estuda o marketing de relacionamento, de fidelização, de transação, pessoal, está em volta várias ciências que vão dar esses subsídios para que eu construa essas linhas de saber. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Acho que hoje nós vamos parar por aqui. Apenas quando concluirmos, né, esse material todo, que eu vou passar a atividade para vocês fazerem. Tá bom? Alguma consideração em relação ao que nós vimos? Alguma dúvida, algum questionamento? Eu Acho que pra mim tá tranquilo. Beleza. Deixa eu dar uma lida aqui um pouquinho nas postagens. Estou vendo aqui, né? Tem 3 a sair no mesmo local, praticamente um em frente ao outro. Aí a pessoa vai ter que ter uma diferenciação, né? Muitas das vezes, quando você tem várias praças de açaí no mesmo, ou várias unidades de açaí no mesmo local, então aí você tem que, igual ela mencionou aí, né? Vai pelo mais barato. Então aí a pessoa tem que identificar caracterizações que permitem diferenciar dos demais. E a tendência é aquele que tiver preço, produto, qualidade melhor, é que vai se sobressair. Das vezes os demais concorrentes acabam sumindo, né? Bem, o site é mais barato, né, que o produto na loja física. Eu, por exemplo, eu comprei um climatizador na loja física, era R$600. Eu acabei pagando 412 com frete. Então, hoje, o que eu faço? Eu vou na loja, conheço o produto, não cedo as pressões, porque eles fazem uma pressão terrível para que você possa adquirir aquele produto, né? Mas eu só experimento. Eu degusto o produto, eu aprendo, eu vejo as características do produto e acabo comprando no site, porque o preço é mais em conta. É sacanagem, mas é uma tendência. Hoje tem lojas de experimentações. A Nike mesmo, ela já vem desenvolvendo mecanismo nesse sentido. Você vai para experimentar, para você criar uma degustação daquele produto. A compra é feita, geralmente, pela internet. Porque pensa só, pela internet, você não tem um custo de ter uma loja física. Você pode ter uma loja em qualquer lugar do mundo, numa roça, né, num local que é barato o metro quadrado. Então, isso, você não precisa de ter o quê? Vendedores também. E o vendedor, ele acaba sendo chato, né? Porque o vendedor, ele vem, não, mas eu tenho que vender, aquela pressão, aquela loucura. Agora, imagine você entrar numa loja para degustar o produto. Então, a pessoa, ela já vai ter o salário dela definido. Então, ela está ali para oferecer uma experiência boa de você com o produto. Você entra numa loja, às vezes, com medo, já vem 3 pessoas querendo vender aquilo para você. Já sai até correndo. Então, o degustador é diferente. O cara vem, te oferece um bom dia, cordial, ele mostra, ele instrumenta você sobre aquele produto, mostra as características daquele produto. Então, isso, muitas das vezes, acaba fazendo você gostar daquele produto e comprar pela internet. E essa é uma tendência que a Nike já vem desenvolvendo, né?
Então, essas coisas assim, elas já vêm para mudar a nossa forma de comercializar, né? Você compra calçados bem mais barato, né? Tem Netshoes, tem várias empresas aí que comercializam, o próprio Mercado Livre. Então, assim, é uma revolução, e vocês jovens estão muito mais atentos a isso do que eu, do que gerações passadas. Porque vocês já, em termos de tecnologia, vocês já estão acostumados de comprar, de ser aquilo. Então tá bom, pessoal. Um abração para vocês, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. E aí no próximo encontro nós vamos desenvolver mais um pouco. Se fecharmos, aí eu já em seguida já passo a atividade para vocês, tá bom? Essa aula ela é gravada e nesse intuito eu vou estar postando ela logo que chegar a liberação da gravação, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.